Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Introdução à Programação de Computadores. Hoje nós vamos dar aquela continuidade que eu havia prometido na construção de algoritmos utilizando o Portugal. Na aula passada nós revisamos as expressões aritméticas e aprendemos também as expressões lógicas e relacionais. Agora nós vamos trabalhar os comandos de entrada e saída, blocos de execução e comentários dos algoritmos escritos em Portugal. Nós aprendemos já a declarar variáveis, constantes e atribuir valores a essas variáveis e constantes. Agora nós vamos aprender nessa aula como que eu recebo os dados do usuário, quando eu preciso que o usuário dê entrada de dados no meu algoritmo e quando eu processo esses dados, como que eu faço para mostrar esses dados para o usuário. Para receber os dados do usuário, são os comandos de entrada. O comando de entrada. Para mostrar resultados e interagir com o usuário, passar mensagens para eles, eu uso o comando de saída. E fechando isso, nós vamos aprender também o que é um bloco de execução de algoritmo e como que eu faço comentários em cada uma das linhas dos algoritmos, que não são comentários interpretados, mas são textos que eu coloco para poder ajudar futuramente eu entender o que eu quis dizer com aquelas linhas de algoritmo. E depois, no final dessa aula, nós temos uma série de exercícios que vão agrupar todo o conteúdo que a gente viu até agora. Os algoritmos, pessoal, eles precisam ser alimentados com dados provenientes do meio externo. O que é isso? Dados fornecidos pelo usuário. Esses dados fornecidos pelo usuário, uma vez dentro do computador, eles serão processados, eles serão manipulados a fim de alcançar um resultado desejado. Ou seja, a fim de dar a resposta para o usuário. Para isso, nós vamos utilizar os comandos de entrada para receber esses dados digitados pelo usuário e vamos utilizar os comandos de saída para nos comunicarmos com o usuário, ou para mostrar alguma mensagem, ou para mostrar o resultado para ele na tela. Exemplo, pessoal, do mundo real, do nosso dia a dia, para a gente entender. No processo respiratório, nós inspiramos diversos gases que compõem a atmosfera. Dentre eles, o que mais tem quantidade é o oxigênio. Então a gente faz uma entrada das substâncias externas, quando eu falo ambiente externo, é o que está fora do nosso corpo. Então a gente respira, a gente dá a entrada dos gases, das substâncias externas, que vão ser processadas pelo nosso pulmão. Então, esses gases vão ser processados, absorvidos e depois nós vamos devolver esses gases processados, o que a gente não absorveu, para o meio externo novamente. Então, a entrada é respiração, o processamento é a separação dos gases, a absorção deles e a saída é a devolução desses gases para o meio externo. Para que um algoritmo possa receber os dados digitados pelo usuário, nós vamos utilizar o comando leia. O comando leia é um comando específico do Portugal para receber os dados digitados pelo usuário. E para guardar esses dados, eu preciso de variáveis. Lembra lá da declaração de variáveis? Eu declarei variáveis que vão receber valores. E a declaração de variáveis, o que significa? Significa que o computador deve reservar aqueles espaços com aqueles nomes para eu guardar valores lá dentro. Quando eu recebo esses valores do usuário, que ele digita, eu preciso guardar isso em alguma variável. Eu preciso atribuir o que eu vou receber do usuário a alguma variável. Não confundam, pessoal, com o comando de atribuição. O comando de atribuição é quando eu quero pegar a resposta de alguma expressão aritmética, relacional, lógica, envolvendo números, envolvendo variáveis, constantes, ou mesmo quando eu quero guardar um texto dentro de uma variável. Então, o comando de atribuição é quando eu tenho o valor já dentro do computador e eu só quero guardar em outro lugar, em outra variável. Então, esse é o comando de atribuição.
O comando de entrada, que é o lay, é quando eu não tenho esse dado dentro do computador, eu quero receber ele do usuário, mas eu preciso receber também em variáveis. O comando leia, ele é dessa forma, é leia, como é um comando tudo maiúsculo sublinhado, e eu vou passar depois do leia um espaço e vou colocar todas as variáveis que eu quero receber. Nesse caso aqui, eu posso receber diversas variáveis ao mesmo tempo. Não ao mesmo tempo, nessa ordem aqui. Então, se eu estou recebendo 3 números para poder somar esses 3 números, então eu vou colocar leia N1, N2, N3. O primeiro número que o usuário digitar vai ser atribuído à variável N1. O segundo número, a variável N2. E o terceiro número, a variável N3. Porque eu coloquei nessa ordem. Posso ler quantas eu quiser de uma vez só, mas vai seguindo a ordem que o usuário vai digitando. Posso ler somente uma de uma vez ou posso ler 2 ao mesmo tempo, sem problemas. 2 ou 3 ou mais. Enfim. Depois que eu tenho esses dados armazenados em variáveis dentro do computador, eu vou processar esses dados. E esses dados são processados utilizando expressões aritméticas, lógicas, relacionais, que foi o que a gente viu na aula anterior. Depois que eu tenho o resultado dessas expressões, eu quero mostrar isso na tela para o usuário. O comando para fazer isso é o comando escreva. A finalidade dele é a saída de dados, é exibir o conteúdo de uma variável, ou de um texto, ou de uma variável e um texto ao mesmo tempo. O comando escreva, ele segue a seguinte regra sintática. A sintaxe dele é a seguinte. Tudo que for texto, pessoal, eu tenho que colocar entre aspas. Quando é uma variável literal, eu não preciso, mas quando eu vou me comunicar, passar uma mensagem para o usuário, eu preciso colocar entre aspas. Quando é variável, eu não preciso colocar entre aspas, mas preciso separar sempre o texto da variável com uma vírgula. Quando eu tenho a continuação de um texto, eu também preciso colocar a vírgula e o texto entre aspas. E assim sucessivamente. Vamos a alguns exemplos. Por exemplo, eu tenho a variável y e quero somente mostrar o valor dela na tela, só o valor direto. Então, o comando é escreva, tudo maiúsculo sublinhado, espaço y. A única coisa que vai ser mostrada na tela é o valor da variável y. Não vai aparecer y, vai aparecer o valor dela. Se eu quero escrever 3 valores ao mesmo tempo na tela, posso? Posso, é só eu separar por vírgula. Vou escrever o valor da variável b, o valor da variável x PTO e o resultado da variável soma dividido por 4. Espera aí, eu posso escrever uma expressão aritmética usando número e variável direto no comando escreva? Posso. Primeiro ele vai executar esse processamento aqui, soma dividido por 4, e depois vai mostrar na tela junto com as outras duas. Mas eu poderia, por exemplo, antes de escrever isso aqui na tela para o usuário, guardar esse resultado numa variável, por exemplo, R de resultado, e no lugar disso aqui, escrever R. Nesse caso, eu fiz direto, tá? Supondo que eu quero somente mostrar uma mensagem para o usuário, não é uma variável, é só uma mensagem, um texto. Escreva e, entre aspas, o texto. Digite seu nome. Vamos supor que eu quero me comunicar com o usuário. Eu quero primeiro mostrar a mensagem para ele na tela, digite seu nome, e depois eu quero receber o nome dele. Então vai ser escreva, digite seu nome, e depois leia, por exemplo, a variável nome. Então estou me comunicando com ele e recebendo os dados ao mesmo tempo. Vamos supor que ele digita o nome dele e a gente guarda esse nome na variável nome. Eu posso logo em seguida mostrar a mensagem para ele, bom dia, entre aspas, e logo em seguida eu coloco o nome, separado por vírgula. Quando isso aqui for executado, ele vai mostrar bom dia na tela e vai mostrar no lugar de nome o valor da variável nome. Eu posso também alternar. Vamos supor que eu recebi o peso do usuário e quero mostrar na tela para ele depois quantos quilos que ele pesa, né? Ou eu fiz algum cálculo. Eu posso usar o comando escreva, colocar o texto entre aspas, logo em seguida eu ponho a vírgula e coloco uma variável P, que aqui no caso seria a variável que guarda o peso dele,
vírgula, e dou continuidade, coloco entre aspas, quilos. Então vamos supor que o valor da variável P é 80. Então vai aparecer na tela assim, ó, você pesa 80 quilos. Reparem, pessoal, que eu coloquei um espaço antes de fechar a aspa. Porque se eu não deixar esse espaço, vai aparecer o pesa colado com 80. Por isso que eu deixo esse espaço. E também coloquei um espaço aqui antes de quilos, porque senão vai ficar colado. Pesa 80 quilos, tudo junto. Então eu deixo esse espaço para mostrar. Isso aqui, pessoal, a gente não vai executar, a gente vai fazer no papel, mas quando a gente for passar isso aqui para a linguagem de programação, a gente vai ter que ter esses cuidados. Por isso que a gente já começa a treinar agora. Nesse caso aqui, pessoal, eu mostro primeiro o resultado de uma variável, o valor de uma variável, que no caso aqui é result, depois o texto, mas não coube na linha do meu caderno. O que eu faço agora? Eu pulo para a linha de baixo, mas eu respeito esse alinhamento aqui, ó. O comando escrever, ele fica isolado aqui. Eu respeito esse alinhamento e continuo escrevendo. Não coube, preciso de uma terceira linha. Pula para a linha de baixo e respeite também esse alinhamento. E o que é um bloco de execução, pessoal? Um bloco de execução é uma estrutura dentro do meu algoritmo em que eu inicio um conjunto de instruções. A gente vai estudar diversos blocos de execução ao longo da disciplina, mas o principal deles é o próprio bloco do algoritmo. Então, o próprio algoritmo ele é um bloco de execução. Dentro do algoritmo eu vou ter subblocos, mas não se preocupem agora. O principal deles é o do algoritmo. E para a gente abrir um algoritmo é a palavra reservada algoritmo. Para a gente finalizar é fim underline algoritmo, ponto. A gente já viu isso num exemplo lá nas primeiras aulas. Então, para a gente escrever um algoritmo em Portugal, é algoritmo, vou colocar todos os comandos, declarar variáveis, constantes, mostrar a mensagem na tela, receber os dados, processar, mostrar os resultados, e depois lá no final é fim underline, aqui ficou apagado porque é sublinhado, ponto. Fim underline algoritmo, ponto. Como é um comando, tem que ser em letra maiúscula, sublinhado. E os comentários, pessoal, para que serve comentários? O comentário é um recurso muitíssimo importante na programação, na construção de códigos de computador, porque à medida que nós formos avançando na disciplina, nós vamos construir códigos cada vez mais complexos. E para construir cada código, cada linha de comando, a gente vai ter que parar, pensar, analisar, construir e depois de algum tempo, de alguns dias, algumas semanas, que você precisar abrir esse código de novo para entender, talvez você tenha uma dificuldade. Você vai parar para poder entender o que você mesmo escreveu ali. O que a gente faz? Acrescenta um comentário na frente daquela linha de comando ou do algoritmo ou da linguagem C++, explicando em forma de texto mesmo, em português ali, o que aquela linha faz, qual que é a função daquela linha. E no caso do algoritmo, nós vamos colocar os comentários entre chaves. Tá? Na linguagem C++ é diferente. No algoritmo vai ser entre chaves. Tudo que tiver entre chaves é comentário e não importa para a execução do algoritmo. Tanto é que quando eu tenho um código escrito na linguagem C++ e tem comentários em cada linha, aqueles comentários eles são ignorados pelo compilador, né, pelo programa que vai transformar aquele código em outro programa, eles são ignorados. Então, o que importa para o compilador são só os códigos. Mas eu vou salvar o código-fonte do programa para quando eu quiser mais lá na frente fazer uma alteração, uma atualização no programa. E esse código-fonte, né, com os comandos que gerou o executável do programa, esse código-fonte vai ter os comentários. Aqui eu tenho um exemplo do mesmo algoritmo, pessoal, que nós vimos nas primeiras aulas, escrito em Portugal. Só que agora cada linha dele está comentada. Então, algoritmo aqui. Para que serve o algoritmo? Inicia o bloco do algoritmo. Essa linha para que serve? Declara as variáveis.
Essa linha aqui, para que serve? O usuário vai informar os números. Essa linha, cálculo da multiplicação. Enfim, é obrigatório colocar comentário em todos? Não. Tanto é que, por exemplo, que essa linha aqui eu pulei o comentário. Você só vai comentar linhas que você realmente vê a necessidade de futuramente você bater o olho naquela linha e entender o que ela significa. Não é obrigatório você comentar, mas faz parte de uma boa prática para poder te auxiliar no futuro. E aí, pessoal, tem uma série de exercícios agora, que é de todo o conteúdo que a gente já viu. Vocês vão fazer esses exercícios no caderno de vocês, tá? Manualmente mesmo, tá? Com lápis, porque são cálculos. E na próxima aula, nós vamos começar a estrutura sequencial. Estrutura sequencial, nós vamos agora trabalhar com a linguagem C++. Nós vimos todos os comandos que a gente usa no Portugal para construir os algoritmos e agora a gente vai ver quais são os comandos equivalentes na linguagem C++. Nós vamos começar a construir os nossos próprios códigos. Mas, por enquanto, para finalizar esse conjunto de aulas que já se passaram, tem esses exercícios aqui que vocês vão fazer no caderno. O primeiro exercício, pessoal, pede para determinar o valor das expressões aritméticas respeitando a prioridade. Então, você vai resolver essas questões, essas expressões aqui, ó. Reparem que são os mesmos operandos, só mudam os operadores. Então, eu tenho... Não, são os mesmos operandos e os mesmos operadores, só que a diferença aí é que eu tenho parênteses em lugares diferentes, para vocês treinarem resultados diferentes também. No exercício 2, está dizendo o seguinte: analise os pares de instruções abaixo e identifique quais produzem o mesmo resultado. Então, por exemplo, aqui na letra A, eu tenho essa expressão aqui, ó, essa expressão, 4 dividido por 2, mais 2 dividido por 4, e eu estou atribuindo, estou usando o comando de atribuição do Portugal, estou atribuindo o resultado dessa expressão à variável A. Só que desse lado aqui também eu tenho a variável A que está recebendo outra expressão aritmética. Eu quero que vocês resolvam esse A à esquerda e esse A à direita em todos os itens e diga para mim quais produzem os mesmos resultados, né? Em quais situações o A, o B e o C vai ter o mesmo resultado. No exercício número 3, ele pede para reescrever as instruções com o mínimo de parênteses possível, sem alterar o resultado. Isso aqui é um desafio para vocês, porque vocês vão resolver primeiro a expressão do jeito que está aqui, okay? E vão chegar a um resultado. Quando você chegar nesse resultado, você vai voltar nessa mesma expressão e verificar esses parênteses que estão aqui. Eu posso retirar esses parênteses e manter o mesmo resultado? Se você puder tirar, você vai reescrever a expressão, retirando os parênteses que você pode retirar, que não altera o resultado. Eu quero que você tire todos os parênteses que podem ser retirados e que não altere o resultado. Essa expressão aqui, especificamente ela, eu vou dar a dica para vocês, ela não pode ser reescrita sem esses parênteses para dar o mesmo resultado. Então você vai escrever ela do jeito que ela está. A expressão de baixo, talvez eu possa retirar algum desses resultados, não sei, desses parênteses. Se eu puder, você vai reescrever ela tirando o máximo de parênteses possível. No exercício 4, ele já trabalha com variáveis. Ele supõe 3 variáveis do tipo inteiro, tá, com os valores igual a 5, 10 e 8, respectivamente. Então, A vale 10, A vale 5, B vale 10 e C vale menos 8. Esses são os 3 valores de A, B e C, respectivamente. E uma variável D do tipo real, que tem o valor 1,5. Aí ele pede para você calcular os resultados das expressões aritméticas. Por exemplo, aqui na letra A ele está calculando o resto da divisão de 2 vezes A dividido por 3 menos C. Quem que é A? A é 5.
Quem quer C? Menos 8. Então, aqui é menos 8. Então, você vai substituir os valores na expressão e depois calcular o resultado delas. No exercício número 5, eu quero que vocês encontrem os erros de atribuição abaixo, considerando a seguinte declaração de variáveis. Eu declarei 4 variáveis, A do tipo lógico, B e C e D do tipo numérico. Agora, aqui, pessoal, tem 1, 2, 3, 4, 5 comandos de atribuição, 5 comandos de atribuição, que alguns deles pode ser que tenha erro. Eu quero que você identifique para mim qual que é o erro desse comando de atribuição, considerando a regra de atribuir valores a variáveis, valores diretos, variáveis, e também considerando o tipo, porque eu não posso atribuir, por exemplo, um texto a uma variável do tipo numérico. Vai dar erro. Eu quero que vocês identifiquem, dentre esses 5 comandos de atribuição, quais têm erros e qual é o erro. O exercício 6, ele pede para você determinar o valor das expressões lógicas aqui, e é bem parecido com o exercício 4, porque no exercício 6, ele também tem variáveis A, B e C com os valores 2, 7 e 3,5 respectivamente, e uma variável L cujo valor é F. Variável lógica L cujo valor é F. Você também vai substituir esses valores aqui nessas expressões e calcular para nós o resultado de cada uma delas. O exercício 7 é bastante exercício, pessoal. Vocês vão demorar bastante para fazer, mas façam todos. O exercício 7 está pedindo o seguinte: analise os trechos de algoritmos, ou seja, não são algoritmos completos, tá, pessoal? Até porque não tem o algoritmo, o fim algoritmo e tal. Então, analise os trechos de algoritmos abaixo e diga o que será mostrado na tela quando eu executar esse trecho de algoritmo. Por exemplo, aqui eu tenho duas variáveis, A recebe 10, B recebe 20. Quando eu escrever B na tela, que valor que vai aparecer? Você vai escrever aqui para mim o valor que vai ser mostrado na tela. Agora, o B recebe 5. Quando eu escrever A e B ao mesmo tempo na tela, o que vai aparecer? É isso que vocês vão fazer da letra A até a letra F. O exercício 8 está dizendo o seguinte: utilize o seguinte trecho de algoritmo abaixo e explique o que será executado, o que está acontecendo, tá? Eu quero que você explique o que está acontecendo em cada linha e qual é o resultado da ação, de cada ação executada. Então, o que vocês vão fazer aqui? Em cada linha dessa aqui, pessoal, cada linha dessa, vocês vão fazer um comentário, vão abrir chave e fechar, e dentro das chaves você vai fazer comentários explicando para que serve essa linha. Por exemplo, essa linha aqui, ela faz o quê? Ela declara 3 variáveis do tipo numérico, né? E também isso você vai explicar para todas as linhas. Mas quando estiver acontecendo alguma ação, eu quero que você diga para mim qual é o resultado de cada ação aqui. O que vai aparecer na tela, em cada um desses escreva, o que está sendo executado em cada um desses comandos de atribuição, nessas expressões aritméticas. Então vai explicar o que está acontecendo e qual é o resultado de cada ação dessas que estão aqui. Por hoje é só, pessoal. Aqui nós encerramos uma fase da disciplina, que agora vocês já sabem o que é um algoritmo, quais são as ferramentas para construir algoritmo, quais são os comandos para declarar variáveis, constantes, os comandos de atribuição, comandos de entrada e saída, né, mostrar mensagem para o usuário, receber dados, e sabem como que é um algoritmo em Portugal por completo. Esses exercícios é para fixar essas bases, e nas próximas aulas nós vamos dar continuidade, só que nós vamos construir algoritmos completos. Nós vamos apresentar problemas para serem solucionados e vocês vão construir os algoritmos em Portugal.
e depois vão passar esses algoritmos em Portugal para a linguagem C++. Mas antes da gente passar para essa fase, é muito importante que vocês reforcem cada um desses pontos que nós aprendemos até agora, porque nas próximas aulas a gente vai juntar tudo num pacote só. E é muito importante que esteja bem fixado para vocês. Até a próxima aula. Saiba mais sobre o Instituto Federal Goiano. Acesse ifgoiano.edu.br e nos procure também nas redes sociais. Instituto Federal Goiano. A educação te transforma, você transforma o mundo.